E aí, pessoal, a gente vai falar agora sobre os conceitos da Receita Pública, ok? Semana 5, dia 6. Primeira questão vai falar que os recursos financeiros obtidos por um determinado órgão, então recursos obtidos da administração pública na exploração da atividade econômica são considerados receitas originárias. Isso daqui é a classificação quanto à origem. Então, quanto à origem, eles são classificados como que? Como receitas originárias e receitas derivadas. A origem, para você lembrar isso aqui, a origem, vamos colocar aqui, isso aqui não é explicado em livro, tá? Isso aqui é só um jeito aí para você tentar lembrar isso aí. A origem no patrimônio próprio. A origem no patrimônio alheio, tá? Então, novamente, isso aqui é só para tentar lembrar aí na hora da prova. Então, veja que então, se ela é originária, quanto à origem do seu próprio patrimônio, então é originária. Quando for derivada, está derivando de patrimônio de alguém. Então, se vem de patrimônio alheio, vai ser o que? Por exemplo, tributários. Então, o Estado está agindo com o seu poder de império. Poder de império. Por quê? Você está disposto a pagar imposto? Não. Ninguém vai estar disposto a pagar imposto. Então vai ter, por isso que o nome já é imposto, está impondo alguma coisa. Então é por lei, porque por lei agora começa a fazer sentido as outras matérias. A lei, segundo a lei, diz que a Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então aqui é uma obrigação. Então o Estado não está agindo como particular, então ele está agindo como Estado. Já quando ele está explorando a atividade econômica, são receitas originárias. Por quê? Porque aqui vai ser origem no seu próprio patrimônio e o Estado, nesse caso, ele age como particular. Então, como eu e você. Por exemplo, quando o Estado ele faz uma alocação, aluga um prédio dele, ele está recebendo uma receita, essa receita vai ser o que? Originária. Quando o Estado ele aplica os seus recursos em uma aplicação financeira, ele está recebendo o que? Receitas originárias. Quando ele recebe recursos de tributos, imposto de renda, receitas derivadas, ok? Então vamos lá, agora para a questão, fica mais fácil agora. Ó, os recursos financeiros obtidos por determinado órgão da administração pública na exploração da atividade econômica. Então está explorando a atividade econômica, o Estado está agindo como particular. Se ele está agindo como particular, então as receitas são consideradas o que? Originárias. Questão correta, portanto. Então, está aí a definição da doutrinas originárias. Segundo a doutrina, seria aquelas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela administração pública, resultam principalmente de rendas de patrimônio imobiliário, Estado, receita de aluguel, preços públicos, prestação de serviços comerciais e venda de produtos industriais e agropecuários.
Já as derivadas, segundo a doutrina, seria a receita obtida pelo poder público por meio da soberania estatal, decorreriam de imposição constitucional ou legal e por isso auferidas de forma impositivas, como por exemplo receitas tributárias e as contribuições especiais, ok? Então, questão correta. 2. Os recursos recebidos em calção. Falando em calção, você vai lembrar o que? De receita extra-orçamentária, porque não pertence ao ente que arrecadou, tá? Como calção vai ter que devolver. Por determinado tribunal, no curso de processos judiciais, devem ser incluídas no total das receitas orçamentárias? Não. Esse recurso não é do Estado, tem que devolver, então é recurso extra-orçamentária, ok? Então é extra-orçamento. Então veja, ingressos extra-orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, vai ficar temporariamente no orçamento, vai ter que ser devolvido depois, no qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não sujeita à autorização legislativa, então não precisa estar na LOA para devolvê-lo, ok? Portanto, não integra a LOA, por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis. Os ingressos extra-orçamentários em geral não têm reflexo no patrimônio líquido da entidade, ok? Porque vai entrar lá no ativo, entra no ativo e também entra no passivo. Entra lá um recurso no ativo e entra a exigência de devolvê-lo no passivo. Então, o patrimônio líquido fica o mesmo, ok? Então, o que estava errado? Quando é calção, recurso de receitas extra-orçamentárias. Terceiro, no caso de devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres, se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que tenham sido recebidas transferências de convênio, então está sobrando o que aqui? Devolução, então teve um saldo de convênios, estou devolvendo no mesmo exercício, ok? Deve-se então contabilizá-la como dedução da receita orçamentária até o limite de valor da transferência recebida no exercício. Isso aqui é uma questão que é um nível um pouco mais elevado, mas a questão está correta porque, imagina o seguinte, eu tenho uma LOA, certo? E aí eu recebi saldos de convênios, contratos e congêneros, então eu recebi um valor lá, por exemplo, 100, ok? Desses 100 eu usei 80, ou fiquei com um saldo ainda do que na LOA de 20. Está no mesmo exercício? Está no mesmo exercício. Qual que é a regra? A regra eu vou fazer o que? Uma dedução de receita orçamentária. Então, dedução, vou devolver esses 20. Perfeito? Então, isso quando estiver no mesmo exercício. Quando for exercício divergente, vamos supor que aqui seja 2020, eu queira devolver em 2021. Esses 20 agora vai sair como despesa orçamentária, ok? E se eu fosse devolver algo a mais, além dos 100, também seria despesa orçamentária, ainda que fosse no mesmo exercício. Então veja, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vai falar: se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que forem recebidas as transferências do convênio, contrato ou congênero, deve-se contabilizar como dedução da receita orçamentária, é o cerne da questão, até o limite do valor da transferência recebida no exercício. Quando for ultrapassar o valor, vai ser o que? Vai ser registrado como despesa orçamentária. E se for num exercício divergente, também vai ser contabilizado como despesa orçamentária, ok? Então a questão está correta. Então aqui altera o gabarito aí como certo, ok? Questão 4. Na tabela precedente apresenta eventos ocorridos referente ao exercício de 2015 em determinado estado da federação. Sabendo que foram liquidados 90% da despesa empenhada, julgue o próximo item. Ponto.
Nesse caso, a receita efetiva foi superior a 41 mil. A gente vai lembrar que receita efetiva é aquela que altera, certo? Vai alterar aí o patrimônio líquido. Quem é a receita que altera o patrimônio líquido? A regra é a receita corrente. Então, o que eu preciso olhar ali em cima? Quem são as receitas correntes? E verificar se eles foram superiores a 41 mil. Então, aqui, despesa, então aqui não é. Pagamento também não é despesa. Recebimento referente à alienação. Recebimento é receita, mas a alienação é receita de capital, então não é. ICMS arrecadado. Opa, esse daqui é uma receita corrente. Então, esse aqui entra no nosso cômputo. Ok? Calções, que é receita extra orçamentária, não entra. Depreciação de bens móveis, que é despesa, não entra, diminui o passivo, aliás, o ativo. Pagamentos de folha de servidores também é despesa. Receita total prevista na LOA, isso aqui não dá para você identificar se é receita corrente ou de capital, então não vai entrar também. Pagamento, despesa, e despesa fixada na LOA de 3.500, 35.500, 35.500. O orçamento aqui está equilibrado, ok? Mas veja que entrou somente quem então? Só os 33.800. Ele diz que nesse caso a receita efetiva foi superior a 41 mil. Não, está errado. Foi inferior. Questão 5. A restituição de ingressos extra-orçamentários. Aí eu puxo uma setinha aqui e coloco, por exemplo, calção, certo? Numa licitação. Que são recursos financeiros de caráter temporário, deve ser precedido da autorização legislativa? Não precede da autorização legislativa. Então, é um recurso que não é doente aí, então ele não precisa de autorização legislativa. Veja que o autor é Harrison Leite, vai falar sobre as receitas extra-orçamentárias. Então, a sua arrecadação não depende de autorização legislativa e a sua realização não se vincula à execução do orçamento. A sua realização é a sua execução, a sua devolução, portanto. Então, nem para entrar, nem para sair precisa da autorização legislativa. Sexta questão, alienação de bens. Alienação de bens é o que? Venda, por exemplo, de um imóvel em que o valor da venda é superior ao valor contabilmente registrado. Vamos supor que estava registrado lá nos meus ativos 100 unidades de valores, certo? 100 milhões. E aí quando eu vendi eu consegui aí 120. Então é isso que ele está falando. Agora é superior ao valor contabilmente registrado no patrimônio do ente público alienante. É uma exceção à regra da receita de capital, que nada acresce ao patrimônio público. É uma exceção? É uma exceção. Questão aqui para bater palma para o examinador, porque é uma questão que não é explorada em livros. O que é explorado em livros, a exceção, a regra quanto à afetação da receita de capital é a transferência de capital. Então essa aqui é uma outra exceção. Como funciona? Vamos supor aqui que eu tenho a minha LOA. Lá eu tenho meu ativo, tenho meu passivo, tenho meu patrimônio líquido. O que acontece? Aqui está no meu imobilizado os 100. Agora o que vai acontecer? Eu vendi, transformei em dinheiro, em espécie. Veio para o meu ativo financeiro aqui quanto? 120. Saiu daqui, só que aqui tinha o que? Tem que estar equilibrado. Então esse valor aqui do 100 estava aqui. Aqui era 100 e aqui também era 100. Agora no segundo momento, isso daqui virou 120, está desequilibrado aqui agora, tem que ficar 120. Então eu vou ter que colocar mais 20 no meu patrimônio líquido. Então por isso que é uma exceção. Agora, porque a regra seria o que? Ativo, passivo, patrimônio líquido. Eu tenho lá no meu imobilizado 100, vendo, só vai ter o que? Uma mutação patrimonial, vai vir para 100 aqui em cima também. Ou seja, não altera o PL, permanece constante. Vai ter só uma chamada de permuta, certo? Ou mutação, permutação,
patrimonial vai continuar o mesmo, exceto então quando tiver esta variação aí. Então está correta a questão. Sétima, os ingressos extra-orçamentários, calção, lembra de calção, tais como os oriundos de depósitos em calção, têm caráter temporário? Sim. Representam passivos exigíveis? Precisa devolver? Sim. Do Estado e sua restituição independe, ou seja, não depende da autorização legislativa. Perfeito, esse daí é o conceito. Perfeito? Então o calção é um licitante que deixou lá um valor em calção para fins de garantia contratual. Terminou o contrato, é devolvido esse valor, ok? Então ele está de forma transitória, então são recursos financeiros de caráter temporário, no qual o Estado é mero agente depositário, ok? Questão oitava, a aquisição, isso aqui é uma bomba, por determinado órgão público de veículos por meio de contrato de arrendamento mercantil deve ser registrado como receita orçamentária. O pessoal acaba errando essa questão, por isso da bomba, porque quando você pensa em uma aquisição, logo vem à cabeça o que? Despesa orçamentária, ok? Logo vem na cabeça isso. Mas veja, a aquisição de um bem, vamos supor que eu estou comprando um veículo, certo? Veículo, vai ser o que? Vai ser uma despesa orçamentária? Vai, mas veja que ele está dizendo aqui, aquisição por determinado órgão público de veículos, aqui ó, já é o próprio exemplo, por meio de contrato de arrendamento mercantil, teve uma operação de crédito, pouco importa, deve ser registrada como receita orçamentária, vai ser uma receita orçamentária. Temos duas situações aqui, ó, receita orçamentária, operação de crédito é a receita de capital, arrendamento mercantil é uma receita de capital. Então, se eu estou adquirindo um veículo por meio de arrendamento mercantil, deve ser registrado como receita orçamentária. Veja, lá no meu patrimônio, balanço patrimonial lá do órgão, vai ter ativo, vai ter passivo, e aqui embaixo vai entrar lá no meu imobilizado o valor do veículo, por exemplo, aí 80 mil, ok? Então entrou aqui 80 mil. E tem o PL aqui. Então, eu preciso registrar esse valor aí. Então, por isso que a questão está correta. Então, se eu pensasse na aquisição como despesa e simplesmente não fosse um passo a mais, você erraria essa questão. Questão 9. Ingressos extra-orçamentários, eu leio o que? Calção. São classificados como recursos de terceiros. Perfeito. Em contrapartida com as obrigações correspondentes. Então, qual a contrapartida? É o passivo, eu tenho que devolvê-lo. Questão correta, portanto. Última questão. Se durante o debate do projeto de lei orçamentária forem subestimados os valores a serem arrecadados, certo? Então, foi estimado 100, subestimado, foi para baixo, e foi arrecadado, por exemplo, 300 mais, então 300 é maior que 100. Então, os valores adicionais, que aí no caso seriam os 200, que eventualmente venham a ser arrecadados durante o período de vigência da LOA, deixarão de ser considerados como receita orçamentária? Negativo, isso aqui continua sendo que receita também orçamentária, porque a 4.320 vai considerar como receita todas as receitas arrecadadas no período. Então, foi no mesmo ano, então foi arrecadado? Sim, então vai ser receita orçamentária, ok? Então, passarão a ser receita extraordinária? Não tem nada a ver, ok? Extraordinária, o que é? Não é extra orçamentária. O que é extraordinária? Aquela que não ela não é, como que eu posso dizer, prevista. Vamos supor aqui, ó, a LOA vai ter sempre receitas tributárias, certo? Sempre vai ter receita tributária. Mais de 90% da nossa receita ela é oriunda de tributos. Então essa receita ela é chamada de ordinária, que sempre consta na LOA. Agora, uma receita que é extraordinária, que ela não está sempre presente numa LOA, por exemplo, uma receita de capital de alienação.
Então essa receita de alienação não está sempre na lua, então por isso que ela vai ser uma receita extraordinária, perfeito? Mas nesse caso aqui não se confunde com essa explicação que eu dei agora, porque foi arrecadado no período, certo? Então é considerado receita sim orçamentária. Ainda que fosse extraordinária, ainda assim seria receita orçamentária, ok? Então, mesmo que fosse receita extraordinária, ela seria receita orçamentária. Então, se fosse uma receita que fosse de calção, veja a diferença. Isto não se confunde com isso aqui, ó, que isso aqui é receita extraorçamentária. Veja que são nomes parecidos, mas não são a mesma coisa. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Ok. Então assim, está aqui a explicação. Questão errada, portanto. E assim a gente termina a nossa bateria. Um abraço e até a próxima.